Boa noite, eu me chamo Marcos Vinícius e sou acadêmico do curso de Licenciatura em Pedagogia da Uniaselv, Polo de Itajubá, Minas Gerais. Hoje estou apresentando a socialização da disciplina de Estágio Curricular Obrigatório 2, anos iniciais do ensino fundamental. A minha área de concentração escolhida foi as metodologias de ensino e o meu tema foi sobre a importância do lúdico nas práticas de alfabetização e letramento. Justificativa. O estudo tem o intuito de investigar como a alfabetização e o letramento pode ser trabalhado em sala de aula utilizando o lúdico como uma poderosa ferramenta pedagógica. Nota-se que uma das maiores dificuldades presentes no processo de alfabetização em sala de aula hoje está na falta de vontade ou interesse do aluno para compreender o sistema de escrita. Sendo assim, nos anos iniciais do ensino fundamental, contamos com um fator favorável do uso do lúdico nas aulas, fazendo com que a criança se identifique com o que está sendo trabalhado. Então, eu quero que vocês se atentem a uma observação que foi feita nessa justificativa. Falta de vontade ou interesse do aluno para compreender o sistema de escrita. Será que os alunos estão sendo estimulados de fato a adentrar nesse universo da escrita, da leitura e da escrita? Será que estão sendo estimulados diariamente? Será que o planejamento do professor está sendo eficaz para que essa leitura e escrita ela seja dada de forma mais dinâmica, mais divertida, mais prazerosa para os alunos? Então, em torno do meu estágio, ele vai gerar em torno do lúdico. Como a gente pode utilizar os jogos, os brinquedos e as brincadeiras? Como que a gente pode alfabetizar a criança utilizando esses artifícios, certo? Quais que foram os objetivos? Apresentar as principais práticas educativas de leitura e escrita utilizando o lúdico, reforçar a evolução da leitura e escrita expressiva e criativa da criança por meio de atividades lúdicas, trabalhar o processo de aquisição da linguagem escrita e falada utilizando jogos e brincadeiras, apresentar os benefícios que a ludicidade pode proporcionar às crianças ainda em fase de alfabetização. As crianças, elas podem ser alfabetizadas usando lúdico? Sim, pode ser alfabetizadas utilizando jogos, brinquedos? Podem. O lúdico pode ser utilizado como um fim pedagógico, a fim de que a criança ela pode atingir a sua potencialidade e ela possa ser mais eficaz nesse processo de alfabetização nos anos iniciais. Lembrando que a criança tem o primeiro ano e o segundo ano do ensino fundamental, para ela ler e escrever. Fundamentação teórica. Então, aqui na fundamentação teórica, eu trouxe 3 citações, que são de suma importância e que trazem embasamento, para a minha pesquisa, para o meu estágio. Então, aqui, quando pensamos a educação nos anos iniciais, onde trabalhamos a alfabetização, nos remetemos à aquisição da leitura e escrita, mas também é viável falarmos sobre a criança, onde esta é a protagonista de sua aprendizagem. Então, quando a gente fala de alfabetização, automaticamente a gente já associa, ao processo de aquisição da leitura, e da escrita. Segundo as diretrizes curriculares nacionais da educação infantil, em seu artigo 4º, a criança é definida como. Então, aqui eu trouxe uma citação de Brasil. É um sujeito histórico e de direitos que nas interações, relações e práticas cotidianas que vivencia, constrói sua identidade pessoal e coletiva,
brinca, imagina, fantasia, deseja, aprende, observa, experimenta, narra, questiona e constrói sentidos sobre a natureza e a sociedade, produzindo cultura. Então aqui nós temos uma outra citação, né, que eu trouxe para vocês. É uma citação de Borba, certo? Em relação à ludicidade. Existem inúmeras possibilidades de incorporar ludicidade na aprendizagem, mas para que uma atividade pedagógica seja lúdica, é importante que permita a fruição, a decisão, a escolha, as descobertas, as perguntas e as soluções por parte das crianças e dos adolescentes. Do contrário, será compreendida apenas como mais um exercício. Então, a ludicidade, a gente tem que levar em conta diversas questões. Se a gente está aplicando uma atividade lúdica, a gente tem que ter um fim pedagógico. A gente tem que ver se a criança ela vai questionar, se a criança ela vai construir o conhecimento dela a partir daquilo que está sendo proposto, né? Daquilo que está sendo dado. Vou dar um exemplo. Se bola começa com a letra B, mas como que a gente vai fazer a criança a chegar, né, nesse resultado que bola começa com a letra B, né? Como que a gente pode fazer a criança entender isso, né? Justamente foi o que Borba falou ali, ó. É importante que permita a fruição, a escolha, as descobertas, as perguntas. Então, as crianças elas têm o direito de questionar também, né? Professor, mas por que bola começa com a letra B? Que outras palavras possam começar com a letra B, né? E nisso a criança ela vai ampliando o repertório dela, né? E vai seguindo, né? Vai ampliando entre aspas, vai abrindo um mundo de oportunidades, de possibilidades, né, no conhecimento dela. Então não é só o professor chegar e falar, olha, bola começa com a letra B. Não, é dar oportunidade para as crianças, né, terem essa percepção, né, dessas letras. Então aqui nós temos também uma outra citação, né, agora de Dall'Abona e Mendes, em relação à ludicidade também. Entende-se que o educar ludicamente não é jogar lições empacotadas para o educando consumir passivamente. Então a gente não pode utilizar a ludicidade apenas como uma brincadeira, apenas como uma diversão, sem um fim pedagógico, né? Digamos que seria uma aprendizagem em vão. Então ela tem que ter uma intenção pedagógica por trás disso. Como a gente está falando sobre a alfabetização e o letramento, a gente tem que, como que a gente vai utilizar, né, aliar essa ludicidade no processo de aquisição, né, e da escrita. Educar é um ato consciente e planejado, é tornar o indivíduo consciente, engajado e feliz no mundo. É seduzir os seres humanos para o prazer e conhecer e resgatar o verdadeiro sentido da palavra escola, local de alegria, prazer intelectual, satisfação e desenvolvimento. Então, a escola para o aluno não precisa ser um ambiente maçante, um ambiente desgastante, né? A escola ela tem que ser para o aluno um ambiente transformador, né? Um ambiente de diversão, um ambiente prazeroso, né? Justamente para que tudo flua, né? Para que tudo possa caminhar, né? De acordo com o que está sendo proposto pelo professor. A metodologia que eu usei, né, nesse estágio, ela foi embasada em pesquisas bibliográficas, né? Eu busquei autores que corroboram com essa temática, né, sobre a ludicidade, né? E foi extraído de sites no campo educacional, incluindo monografias, trabalhos acadêmicos, artigos, blogs e periódicos. Então, esse estágio, né, esse formato, ele surgiu em decorrência do momento pandêmico que estamos vivenciando. Então, como estamos voltando aos poucos, né, ao novo normal, a faculdade, né, nos deu o direito de fazer duas escolhas, entre a escolha presencial e o modelo pandemia. Então, optei por fazer, né, nesse modelo pandemia.
justamente por esse momento que estamos vivenciando, né, no mundo. A instituição concedente escolhida para o desenvolvimento do estágio em período de pandemia foi a escola daqui, da minha cidade, né, de Venceslau Braz, Escola Municipal João Bárbara da Silva. E o produto virtual, né, que foi escolhido para eu desenvolver foi uma trilha pedagógica, né, para elencar o projeto e atingir os seus objetivos. Então, eu vou construir uma trilha pedagógica, né, levando em conta a ludicidade, né, e como que a gente pode incorporar essa trilha pedagógica, para qual finalidade, né, ela pode ser feita, né, ela pode ser trabalhada. Agora chegamos na parte da observação. Foi feito um questionário aqui, né, na minha cidade, na Escola Municipal João Bárbara da Silva, foi a instituição concedente que forneceu as informações. Então, a escola, ela trabalha com 70 estudantes, a área de atuação dela é o ensino fundamental e o turno de atendimento é o matutino. No quadro de funcionários, são 19 funcionários ao todo, sendo auxiliares, professores, estagiários, coordenadores pedagógicos e secretária. A experiência e formação varia de 10 a 30 anos. Então, os professores nessa escola, a formação é em normal, superior e pedagogia. O IDEB da instituição é de 6,9 e o IDEB da cidade, em 2019, foi de 6,9. Qual que é a estrutura da escola? A escola possui 6 salas de aula, um auditório, uma biblioteca, uma sala recurso, uma sala de professores, uma sala de coordenação, uma sala de psicologia, uma sala de secretaria, 3 banheiros para funcionários, 4 banheiros masculinos, 4 banheiros femininos, um refeitório, uma cozinha, uma quadra e um parquinho. Roteiros de entrevista, plano de aula. Os planos de aulas desenvolvidos no presente estágio visam um instrumento de trabalho que especifica os comportamentos esperados dos alunos, os conteúdos, recursos didáticos e procedimentos que serão utilizados para sua realização. Buscou-se sistematizar com os planos de aulas todas as atividades envolvendo diversas áreas do conhecimento aplicáveis para os anos iniciais do ensino fundamental. Então, os planos de aulas que eu desenvolvi nesse estágio, ele foi contemplados para o primeiro e segundo ano do ensino fundamental, né, em fase de alfabetização. E cada plano, ele teve duração de 4 horas aula, cada um, onde foram trabalhados os seguintes temas. Então, esses temas eu abordei em meus planos de aula, lembrando que os planos de aula foram trabalhados de forma interdisciplinar. Então, eu trabalhei o gênero textual, que foi o bilhete, a letra K e o seu som, trabalhei parlendas, rótulos e embalagens e adonarã, né? Esses foram os temas que nortearam os meus planos de aula. Vivência do estágio. Mediante o período pandêmico que estamos vivenciando e por determinação da Uniaselv, o estágio curricular obrigatório foi totalmente realizado de maneira virtual no modelo pandemia. Todo o material foi devidamente referenciado e extraído de sites, artigos, periódicos e blogs. Justamente foi o que eu expliquei, né, anteriormente. A faculdade nos deu 2 possibilidades, ou de fazer o estágio em forma presencial ou no modelo de pandemia. Como estamos voltando aos poucos, né, depois de 2 anos aí parados, eu optei por fazer ele no modelo de pandemia. Em substituição às vivências de atividade prática do estágio na escola, segundo a proposta do modelo no formato pandemia, a instituição da Uniaselv propôs a elaboração de um produto virtual, na qual foi escolhida uma trilha pedagógica disponível para a sociedade e comunidade acadêmica, em uma plataforma digital institucional. Então, para a validação desse estágio, teríamos que fazer o desenvolvimento, né, de um produto virtual, que ele seria o resultado, né, do nosso estágio. Para a conclusão do projeto, foi desenvolvido um produto virtual, né, o meu foi uma trilha pedagógica, na qual irá contribuir para novos saberes, instrumentalizando para um trabalho diferenciado colaborativo.
Então, mediante essa vivência do estágio, né, o estágio ele oportunizou estar à frente à realidade, né, ainda mais, né, nesse modelo à distância, né, nesse momento que estamos vivenciando. E então, com essa vivência, a gente pode conhecer o quê? Que há necessidade de aprimoramento na formação acadêmica e também outras aptidões e interesses em relação ao campo profissional. Então, o professor ele tem que estar sempre se reinventando, né? Nesse modelo a gente usou muita parte tecnológica, né? A gente teve que se readaptar, né? Ou adaptar, melhor falando, né? Ainda mais nesse momento que estamos vivenciando, né? Então ele tem que se aprimorar, ele tem que buscar novas fontes de informação, novos conhecimentos, né? O conhecimento ele nunca vai acabar, né? Ele é infinito, então tem que ser uma busca incessante. Então essas são as referências que eu usei, né, nessa socialização, que foi Borba, Brasil e Dall'Abbona, né, que foram os principais autores que eu trouxe para vocês para explanar o tema. E aqui no final eu deixo para vocês uma citação, né, um pensamento de Alexandre Reis, falando, né, sobre o lúdico. Lúdico é um bicho que tem nariz de palhaço, cabelo azul, cheiro de algodão doce e gosta de poesia. Então eu achei um pensamento muito rico, né, muito interessante e remete àquilo que a gente estava, né, explanando, né, no estágio, né, no meu tema, que é sobre a ludicidade na alfabetização e o letramento. Então essa foi a minha apresentação, a minha socialização, né, do segundo estágio obrigatório, anos iniciais do ensino fundamental. Espero que tenham gostado e tenham uma boa noite.